ex-alunos! Bom dia! Tudo bem com os senhores? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito. Hoje eu quero abordar com os senhores aqui o Direito Constitucional. Essa matéria bacana, interessante, não só porque eu leciono que é interessante, mas também porque é muito cobrada na OAB. Principalmente esse assunto que eu quero aqui meditar com os senhores, que eu quero aqui compartilhar com vocês, uma vez que nós estamos na reta final. Dia 24, domingo, será o quê? O dia da tua aprovação. Será o dia que você prestará a primeira fase da OAB e certamente logrará êxito. Eu tenho certeza disso, eu tenho convicção. Não só tenho convicção porque sou professor de vocês, mas porque vocês principalmente fizeram a sua parte. Qual que é? Estudar. E não só, estão me acompanhando aí. Então, muito obrigado por estar me acompanhando, muito obrigado por você estar curtindo os meus vídeos. Eu fico muito feliz por isso. E não só fico feliz em ser um canal de propagação do conhecimento jurídico, mas também porque vocês estão conseguindo assimilar esses conceitos. Então, muito obrigado. Para quem está aí acessando a minha página pela primeira vez, esse que vos fala se chama Professor Lucas Torresan. Eu sou professor de Direito Penal, Direito Processual Penal, Constitucional, Ética Profissional, Criminologia e Direitos Humanos, tanto para concursos públicos como também para o exame da ordem, né? O exame da OAB. E dia 24 é o dia. Logo, eu quero falar com vocês hoje um tema que eu tenho certeza que será cobrado. Eu tenho certeza que será cobrado pela banca, né, FGV, que é o que? Controle de constitucionalidade. Nossa, Lucas, mas como você tem tanta certeza que será cobrado esse assunto? Meu amigo, eu tenho certeza por quê? Porque só foi cobrado em todos os exames da ordem. Todos os exames da OAB cobrou esse assunto, controle de constitucionalidade. Então, é certo que pelo menos uma questão será cobrado nesse exame que é do dia 24, certamente. Então, você não vai bobear. Portanto, assista esse vídeo e outra. O bom de gravar vídeo assim é que se você não assimilou a primeira vez, você pode assistir uma, duas, três, quatro, 5 vezes. Infinitas vezes. Assista aí, está à disposição de você, free, gratuito, para você poder de fato assimilar. E lembrando, não se desespere. Fique calmo, fique tranquilo, porque você vai conseguir. Tem um provérbio que fala assim como eu imagino em minha alma, assim serei. Portanto, imagine que você de fato é um vencedor, e você é um vencedor. E por você ter essa convicção, domingo o seu nome vai estar lá, nos aprovado. Essa prova é garantida, você vai passar. Tamo junto. Pois então, o que é controle de constitucionalidade, senhores? Qual que é o conceito? Controle de constitucionalidade nada mais é do que a verificação da compatibilidade de uma norma face à Constituição Federal. Eu repito para vocês entenderem, o controle de constitucionalidade nada mais é do que a verificação da compatibilidade de uma norma face à Constituição Federal. Ocorre que só se pode falar em controle de constitucionalidade na medida que há 2 pressupostos. O que eu quero dizer com isso? Que nem todos os países têm controle de constitucionalidade. Porque só pode se falar em controle de constitucionalidade, que é essa verificação da compatibilidade de uma norma face à Constituição Federal, se houver 2 pressupostos, 2 fundamentos, que são supremacia da Constituição Federal e o que? A Constituição Federal ser rígida. Repito, supremacia da Constituição Federal e cumulativo, a Constituição Federal tem que ser rígida. O que significa isso? Por supremacia da Constituição Federal, os senhores têm que entender que significa que a Constituição Federal é a lei mais importante do país. Supremacia da Constituição Federal é colocar a Constituição Federal como a lei mais importante de todo o ordenamento jurídico de um país. E o que é uma Constituição rígida? É aquela que exige um processo mais dificultoso para a sua alteração. Isso é uma Constituição rígida. Tanto é que para ter aprovação, ter a modificação da Constituição por vias de emenda, qual que é o critério? Nós temos que ter aprovação nas 2 casas, ou seja, Câmara dos Deputados e
dos senadores, mais ainda em 2 turnos, e nesses 2 turnos tem que ter o quórum mínimo de quanto? 3/5 dos membros. 3/5 dos membros, que é o quê? Um quórum qualificado. Aí sim tem emenda constitucional. Portanto, o controle de constitucionalidade, que é a verificação da compatibilidade de uma norma face à Constituição Federal, só é possível se houver supremacia da Constituição Federal e, não só isso, tem que ter o quê? Rigidez. A Constituição ser rígida. Beleza? Só que no nosso país existem 2 sistemas que existem de forma harmônica. Eles coexistem de forma harmônica, que de aferição da constitucionalidade de uma norma, que é o sistema difuso e o sistema concentrado. Nós temos o sistema difuso e o sistema concentrado. O que é o sistema difuso? É a verificação da constitucionalidade de uma norma feita por qualquer juiz e por qualquer pessoa. Ocorre que os efeitos no sistema difuso geram efeito o quê? Interpartes. O que significa um efeito interpartes? Significa que está vinculado somente àquelas partes do processo. Veja, é a possibilidade de você, mediante uma discussão de uma causa, seja ela penal, seja ela civil, trabalhista, você discutir o quê? A constitucionalidade de uma norma. Quando apreciado isso daí e deferido, qual que é a consequência? Efeito interpartes, somente pelas partes. Ocorre que há uma exceção, que pode ter um efeito diverso do interpartes, que está previsto no artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. E cuidado, anota isso daí. Anota isso daí em grife no seu caderno. Por quê? Porque é muito cobrado pela banca. Que é o artigo 52, inciso 10. Que é a possibilidade de ter um efeito diverso desse, do interpartes, e sim um efeito erga omnes. Qual que é essa possibilidade? Diz o artigo 52, inciso 10, que no controle difuso, o Supremo Tribunal Federal pode o quê? Remeter isso daí, essa causa, remeter essa decisão para o Senado, e o Senado, se quiser, veja, não é obrigado, é o Senado, não é a Câmara dos Deputados, é o Senado, e se ele quiser, é facultativo, se ele quiser, ele pode o quê? Emitir uma resolução suspendendo os efeitos da norma. Aí sim terá um efeito diverso do interpartes. Mas veja, somente essa possibilidade, ou seja, se chegar para o Supremo Tribunal Federal, significa dizer, portanto, que nós estamos tratando de uma matéria que estava o quê? No recurso extraordinário. Então chegou lá para o Supremo Tribunal pode remeter isso aí para o Senado, e o Senado o quê? Emitir, se quiser, uma resolução. Perfeito? Já no controle concentrado, o que nós temos? Está vinculada a causa ao STF. É o STF que irá apreciar essa causa. E não só isso, nós temos algumas espécies de ações que são submetidas pelo sistema concentrado de constitucionalidade, que são a ADIM, a ADECOM e a ADPF. Repito, a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade; a ADECOM, Ação Declaratória de Constitucionalidade; e a ADPF, é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Bom, peço licença, senhores, para tomar uma água. O que os senhores têm que gravar? Qual é o seguinte, vocês têm que fazer uma tabelinha para vocês gravarem a respeito de como que, para entenderem a diferença de cada uma dessas ações. Primeiro, quando a gente fala de ADIM, o objeto de discussão da lei da ADIM, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, é o quê? Primeiro, o que é a ADIM? Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, qual que é o objeto dela de discussão? É lei ou ato normativo estadual e federal. Então pode ser submetido por ADIM o quê? Lei ou ato normativo estadual ou federal. Já na ADECOM só pode o quê? Lei federal. Não dá para discutir lei o quê? Estadual. É lei federal. E na ADPF, o que é a ADPF? A arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela é residual ou também conhecida como subsidiária. O que significa isso? Ela só pode, em última hipótese, o que não dá por via de ADIM, o ADECOM, sobra o quê? A ADPF, como, por exemplo, lei municipal, lei orgânica.
se você vai discutir a inconstitucionalidade de uma lei orgânica, isso aí vai ser submetido ao quê? A DPF. Você vai ter que ir por intermédio do quê? ADPF. Porque não dá para a ADIM nem para a DECOM. Quais são os legitimados? Quais são as pessoas que podem, de fato, suscitar isso daí? O rol é o rol taxativo do artigo 103 da Constituição Federal. É o artigo 103 da Constituição Federal, tanto para a ADIM, como para a DECOM, como para a DPF. Veja, é diferente do sistema difuso que qualquer pessoa pode. Lá no sistema concentrado é o quê? Somente as pessoas do artigo 103 da Constituição Federal. Não obstante isso, quais são os efeitos dessas decisões? Efeito ex tunc, ou seja, retroage. Desde a origem será declarado o quê? Inconstitucional. No entanto, anote aí a possibilidade de modulação dos seus efeitos. A FGV gosta muito disso daí, porque a regra é o quê? Os efeitos, tanto na DIN, como na DECOM, como na DPF, os efeitos são ex tunc. Mas pode ter um efeito diverso disso? Ou seja, ex nunc ou efeitos pro futuro? Pode. Desde que o quórum tenha o quê? Tem que ser um quórum de 2/3 de aprovação. Aí há o que a doutrina chama de modulação dos seus efeitos. Perfeito? Outra observação que nós temos que fazer é o seguinte. Quando fala dos legitimados para propor a DIN, a DECOM e a DPF, a doutrina, isso não está na Constituição Federal. Não está na Constituição Federal, mas a doutrina divide esses legitimados em legitimados universais e os legitimados especiais. Por quê? Esses legitimados especiais têm que comprovarem, essas pessoas, o quê? Pertinência temática. Pertinência temática, ou seja, justificar por que estão suscitando, estão entrando com essas ações. Tem que justificar quais são essas pessoas. Nós temos o governador do estado e do distrito, como por exemplo, imagine o seguinte, o governador do estado de São Paulo entra com uma DIN para questionar uma lei do estado de Minas Gerais. A princípio você fala assim, qual que é o sentido? Ele é governador do estado de São Paulo. Qual que é o sentido dele discutir uma lei que é do Minas Gerais, que é de Minas Gerais? Ele vai ter que justificar. Se ele justificar o seguinte, olha, essa lei de Minas Gerais traz transtornos, traz problemas para o quê? Para o estado de São Paulo. Opa, tem pertinência temática. Então essas pessoas têm o quê? Comprovar pertinência temática, que são os legitimados especiais. Quais são? Governador do estado e do Distrito Federal. Não só isso, confederação sindical e entidades de classes de âmbito nacional, bem como o quê? As mesas das assembleias. Essas pessoas têm que comprovar pertinência temática. As outras pessoas não têm, que está lá no rol, toma nota lá, o artigo 103, que julgo salutar que os senhores deem uma lida no artigo 103, que vai estar lá, os legitimados para propor, enfim, tem um rol lá bem extenso, mas os legitimados para propor essas ações são o quê? Procurador-Geral da República, governador do estado, do distrito, nós temos lá confederação sindical, partidos políticos com representação no Congresso Nacional, nós temos lá, enfim, entidades de classe, tem inúmeras pessoas lá, mesas das assembleias, enfim, dá uma lida lá que julgo salutar, que é o rol dos legitimados que está lá no 103. Não bastasse isso, senhores, para ser declarado a inconstitucionalidade de uma norma, a doutrina, né, e isso daí não só a doutrina, está previsto no artigo 97 da Constituição Federal, exige o que? Reserva de plenário. O que é reserva de plenário? É que para ter realmente essa decisão de inconstitucionalidade, existe o quê? Um quórum de adesão de maioria absoluta. E não obstante a isso, para ter a sessão de julgamento tem que ter o quê? 2/3 de aprovação, 2/3. Perfeito? Então, maioria absoluta, reserva de plenário. Aí, não bastasse isso, nós temos que entender o que? O Procurador-Geral da República, qual que é a função dele nessas ações? É de opinar, de dar parecer, seja pela inconstitucionalidade ou então pela constitucionalidade. Já o AGU, à luz de nossa legislação, que é o AGU o quê? É o Advogado-Geral da União, à luz da nossa Constituição, ele tem que defender a constitucionalidade da norma. Ele tem que defender a constitucionalidade da norma. Ele tem uma função vinculativa. Muito embora a jurisprudência do STF tenha conferido ele a possibilidade de não ter
atuação vinculativa, ou seja, ele poder ter liberdade para se expressar, para o que? Tanto defender a constitucionalidade como a inconstitucionalidade. Mas isso daí é o que? É uma corrente jurisprudencial do STF. A norma não possibilita isso. Não obstante a isso, também não há previsão legal na DECOM da atuação do AGU. Perfeito? Então, em resumo é isso. Agora, um tópico que eu acho legal você fazer, passando tudo isso daí, anota aí observações a respeito das ações de constitucionalidade. Quais são essas observações? Primeiro, não há prescrição e decadência. Não há possibilidade de desistência da ação, ou seja, a partir do momento em que ingressou com uma ação para discutir a inconstitucionalidade, entrou com o ADIM, tem que ir até o final. Não existe a possibilidade de desistência. Exige o que? Reserva de plenário, que é o que? A maioria absoluta para ser declarada a inconstitucionalidade. Tem os legitimados especiais, que é a pertinência temática. E mais uma outra observação que eu falo, não há que se falar em recurso das decisões de inconstitucionalidade. Por quê? Porque não existe essa possibilidade. O único recurso que pode é o que? Embargos declaratórios. Embargos declaratórios. É a única possibilidade contemplada pela doutrina e pela legislação. Embargos declaratórios. Perfeito? Espero ter te ajudado de uma forma um pouco mais rápida aqui. O objetivo aqui não é, de fato, alongar, fazer um vídeo extensivo. Não, fazer um vídeo mais resumido, mas que possa, de fato, trazer lembretes, trazer dicas pontuais, trazer forma de que um assunto tão denso como este, que é o controle de constitucionalidade, possa ser um pouco mais facilitado e essas observações possam te ajudar a memorizar, gravar, para que assine a resposta correta. Eu tenho certeza, meu querido, você não só vai acertar na hora que for perguntado, questionado, como também você vai ser advogado. Tenho certeza aí, a carteira da ordem, aquela rosinha lá, é mais do que certa. Vem pro time, vamos embora, beleza? Se você curtiu esse vídeo, eu peço a você, semelhante à minha camiseta aqui, que tem um curtir aqui, eu curto educação, esse like aqui, dá uma curtida nesse vídeo aí pra mim, compartilha também, meu amigo, isso aí você vai estar me ajudando muito, compartilha isso aí, porque quanto mais pessoas puderem ser atingidas por esse vídeo, melhor. Vamos ajudar as pessoas, vamos ajudar que esses conceitos possam ser disseminados, entendidos e propagados. Me ajudem nisso daí, compartilhe esse vídeo, dá uma curtida aí e coloque seu comentário também, fico à disposição, se eu puder te ajudar, estou aí à disposição. Perfeito? Convido você também que está a acessar a minha página no Facebook. Procura lá, Professor Lucas Torresan. Torresan escreve com T de tatu, O de ônibus, R de rato de novo, E de escola, Z de zebra, A de amor e N de navio. Então, Torresan, Professor Lucas Torresan, na minha página no Facebook. Como também no YouTube, procura lá, tem meu canal lá, Professor Lucas Torresan, tem vários vídeos lá, tanto da penal, processual penal, tem de direito constitucional, estamos aí, então aí para te ajudar. Beleza, meu amigo? Forte abraço e arrebenta, dia 24 você vai passar, tenho certeza. Exame da ordem, segunda fase, tamo junto. Uhul! Boa sorte!